Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Magia Cigana, com a terapeuta e consultora Rose de Souza. Oferecimento: O Misticário, a melhor opção em consultoria esotérica. Entre em contato e agende sua consulta. Acesse www.omisticario.com.br www.omisticario.com.br. No ar, programa Magia Cigana, com a terapeuta e consultora Rose de Souza. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Toques de Aruanda. Vamos começar mais um Magia Cigana e hoje aquele tema que eu tenho certeza que espantou muita gente, meditação. Da onde que a professora tirou isso? Tenho certeza que muitos perguntaram, tenho certeza que alguns aguçaram essa curiosidade de saber por que vamos abordar esse tema e eu já conto para vocês o porquê. Aqui na Escola de Carmen, eu trouxe um trabalho, assim como ela dirigiu e pediu, que abordasse todas as pessoas com todos os seus conhecimentos, com todas as suas crenças e com todas as suas maneiras de ver a vida e, claro, viver. Então, aqui na Escola de Carmen tem meditação, tem yoga, claro que tem dança cigana, dança do ventre, mas eu já escolhi uma dança do ventre aí egípcia e não árabe, para trabalhar a força do sagrado feminino, para aumentar a autoestima das mulheres, porque é uma casa realmente voltada para o conhecimento e o autoconhecimento. Então, nada mais justo do que trazer para vocês aqui e apresentar o grupo Religare, que é esse grupo que nós iniciamos ontem as atividades aqui com a meditação. Estou trazendo, claro, o professor que dirige esse grupo, ninguém melhor que ele para falar sobre isso, porque eu sou aquela que fujo da meditação, mas depois deste programa, eu tenho certeza que eu vou repensar todos os meus conceitos, vou repensar como devo fazer e, claro, e fazer grupo, fazer o meu religar muito harmônico com, aí, claro, um profissional direcionando, um profissional que está aí buscando todos esses conhecimentos em terapias holísticas para levar o melhor àquele que busca. Mas antes de eu apresentar para vocês o professor Daniel, nós sempre fazemos a oração de abertura. Nós nos reverenciamos diante da força divina do Pai Maior, que derrama a sua força, a sua luz, seu amor e o seu carinho sobre nós. Aos nossos guias orixás e protetores, que trazem a sua luz, seu amor e o seu carinho, faz brilhar a nossa centelha divina, que bate dentro dos nossos corações, abre as nossas mentes com muita luz, com muito amor, faz com que vejamos os nossos novos horizontes que tem à nossa frente. Nos trazem a flexibilidade e principalmente os irmãos da jornada. Aos nossos Exus e Pombagiras que estão sempre a nos guardar dos ataques provenientes do negativismo existente, nos trazer o vigor, a força, a nos defender com as suas espadas e capas, a nos mostrar o caminho. Venha por aqui, aqui é o caminho, é de mais seguro, posso protegê-los e venham conosco. E claro, essa grande egrégora do povo cigano que sempre traz esta inovação, sempre traz mais um conhecimento e me mostra como é possível ligar todas as coisas, como é possível, como nada é solto, tudo vai se ligando e claro que nós vamos dando aí todos os starts que são tão preciosos na nossa vida e na nossa jornada. Então eu agradeço imensamente a essa grande egrégora do povo cigano que nos acolhe. Bom, agora, claro que vocês estão esperando, vou apresentar para vocês o professor Daniel e já vou começar falando para vocês que até porque que ele vem nesse caminho da meditação, porque nós, umbandistas, e ele é um umbandista, ele traz ali todo o seu conhecimento e eu quero, claro, que ele fale um pouco da história, um pouquinho ali de como meditar vai ajudar no seu desenvolvimento mediúnico, quais são os benefícios da meditação para a nossa vida, dia a dia, corpo e saúde, bem-estar. E claro, vocês podem perguntar, porque eu estou com o Facebook aberto,
e vou interagindo junto com vocês. Então, seja muito bem-vindo, professor Daniel Baeta, seja muito bem-vindo ao programa de Carmen. Boa noite, ouvintes da Rádio Toques de Aruanda. Com muito prazer que eu estou aqui hoje conversando aí, né, tendo esse bate-papo aí com vocês. Espero poder elucidar aí a mente de vocês, aguçar a curiosidade, despertar aí algo novo no interior de vocês aí, para que vocês continuem aí essa busca da verdade, só que dessa vez um pouco melhor direcionado, certo? Vir na busca da verdade e principalmente participar de uma aula de meditação, né, professor? Exatamente. A aula que tá começando muito bacana, né? Ontem tivemos aí a aula de apresentação, então a coisa está funcionando muito bem. E então, olha só, eu sei que você vou pedir para falar, claro, da história da meditação, até porque, não é? Você, no texto que já deve estar no blog, que eu passei em cima da hora para a Carminha postar no blog da Carmen, mas se não tiver, não tem problema, amanhã a gente posta, né, nos Faces, né, professor? Com certeza. E vocês têm aí toda essa história. Então vamos começar falando um pouquinho da história da meditação. E depois eu queria que você abrisse aquele parênteses. E claro, antes da gente falar do bem-estar, como que a meditação te auxilia na sua vida espiritual? Certo. Então vamos lá. Posso começar pela história, então? Pode começar pela história. Tá certo, vamos lá. A meditação, tá, encontra-se entre dois polos, a concentração e a contemplação. Tá? Ela é comumente associada a religiões orientais. Há dados históricos comprovando que ela é tão antiga quanto a humanidade, não sendo exatamente originária de um povo ou região. Desenvolveu-se em várias culturas diferentes e recebeu vários nomes. Floresceu no Egito, que é o mais antigo relato que nós temos hoje, né? Foi muito difundida na Índia, tá? E entre o povo maia e entre outros povos que foram menos falados, mas esses são os três povos mais falados aí, onde ela teve maior a ascensão, no caso aí, né? Onde as pessoas tomaram maior conhecimento, onde houveram as maiores práticas, principalmente no Antigo Egito, tá? Então, apesar da associação entre as questões tradicionalmente relacionadas à espiritualidade, essa prática, tá, a meditação, ela pode também ser praticada como um instrumento para o desenvolvimento pessoal, tá? Podendo ser utilizada no trabalho, no estudo, na vida social, nas relações amorosas e fugindo totalmente aí de um contexto, né, religioso, tá? Ou seja, ela não está associada a religião nenhuma. Isso foi muito bacana você citar, porque todas as pessoas que quando pensam em meditar, ou eles pensam, eu tenho que fazer yoga, ou eu tenho que ser um budista, ou eu tenho que procurar ali o Hare Krishna, enfim. A meditação, ela não tem um título. Essa é a grande verdade. Pertence ao tal lugar, certo? Exato, exatamente. Ela não pertence ao tal lugar. Muito pelo contrário, ela está em todos os lugares. Nós é que não usamos, tá certo? Exatamente. É que assim, nós até usamos, só que na maioria das vezes, como a gente não necessariamente temos o conhecimento, né, para estar trabalhando ou explicando o que é que acontece, então assim, a gente nem nota que praticamos a meditação constantemente. Por exemplo, nesse momento que eu estou falando, né, com todos os ouvintes aí, né, com Rose, enfim, o que acontece? A partir desse momento, vocês estão prestando atenção na minha voz, né, e interiorizando a informação que eu estou passando, ou seja, vocês estão concentrando o espírito de vocês na minha voz. Que seria o mesmo, por exemplo, que vocês meditarem utilizando mantras, tá? Que o que seria? Você entoar um mantra, tá? Poderia ser o Om Mani Padme Hum, que seja, qualquer mantra, tá? Que vocês poderiam, até mesmo as notas musicais que fazem o equilíbrio dos chakras, né? Então, através do som da minha voz, né? Vocês estão já praticando a meditação, interiorizando a informação que eu estou passando através da voz e concentrando-se nisso, tá? Isso é muito importante, porque todos que estão escutando, que são os ouvintes, até eu não tinha observado isso, de parar e que isso poderia ser uma forma de meditação. Para mim, sempre foi informado como, né? E acredito que seja o que a maioria tenha como informação. Estou somente prestando atenção e não estando para esse estágio de, nossa, eu posso meditar em um tema, numa pessoa explanando o assunto com isso eu, claro, começar a pensar sobre esses pontos e
começar de fato a meditar. Não, nunca houve, eu tenho certeza, esse tipo de linha de pensamento. Quando ele comentou comigo sobre isso hoje, eu falei, vai ser um ponto bastante importante. Por quê? Porque as pessoas, claro, que associam sim a meditação com esse aspecto oriental, né, da religiosidade, mas agora é onde eu entro com a vírgula. Aquela vírgula que eu tinha pedido para você. Como te ajudou? Porque olha só, o professor Daniel, ele é um bandista, assim como eu, faz parte de uma casa espírita que está aí fazendo todo o seu trabalho, é um terapeuta que está aí já se formando, está pertíssimo já dele se formar com todos os conhecimentos em terapia e veio trazendo para dentro da Casa de Carmen, né? Na Casa de Carmen ele tem 2 postos, tá? Eu já conto para vocês. Mas ele trouxe aí a meditação, que para mim foi algo extremamente novo e eu particularmente sou resistente sim à meditação, mas quando eu fui ler no texto eu falei, nossa, isso é muito bacana, isso vai dar toda uma outra visão. Então minha pergunta até para levar já os nossos ouvintes junto conosco antes de falar dos benefícios físicos e emocionais, como a meditação nos ajuda na nossa vida espiritual. Certo, vamos lá. Seguinte, como é que foi que eu me encontrei, né, bem dizendo, na meditação? Eu percebi que ao meditar, né, eu baixava o meu padrão vibratório, né, daquela excitação, aquela exaltação do dia a dia, né, aquela aceleração que todos nós vivemos hoje, né. Então é um dia a dia corrido, nós acordamos, é ônibus lotado, trânsito, enfim, né, o ar que nós não respiramos adequadamente porque pela poluição, ou até mesmo por não ter um exercício para, né, numa prática meditativa para melhorar a nossa respiração, o que seja. E o que eu notei com isso, né? Muitas respostas que eu buscava dentro dos terreiros, muitas vezes, como, as pessoas, até colocando aí um detalhe importante, as pessoas tendem a relacionar o próprio sacerdote umbandista, o zelador, o pai de santo, o babalorixá e a lorixá, como quiserem chamar, como sendo, assim, de certa forma, deuses, né, vamos dizer assim. E eles têm a obrigação de trazer todas as suas respostas. Pelo contrário, eu acredito, né, essa é a minha opinião, eu acredito que eles estão ali para, com as suas ferramentas, com o seu aprendizado, né, orientarem a gente para que nós encontremos as nossas próprias respostas, tá? Então, eles estão ali para dar um direcionamento, não quer dizer que eles tenham todas as respostas. Então, com a meditação, o que acontece? Eu percebi, por exemplo, na incorporação. O que acontece na incorporação? Nós temos ali as atabaques, né, os atabaques tocando, nós temos os pontos sendo cantados, nós temos ali todo um padrão energético sendo alterado a partir do momento que está havendo ali a acoplagem ali da entidade, né, comunicante, se acoplando ao médium. Então, o que acontece? Todo esse processo, para que o processo da incorporação aconteça, né, você tem que entrar num estado de concentração, onde você vai esquecer os médiums à sua volta, vai esquecer os problemas lá fora, porque você também tem que se dedicar ali, naquele momento é o momento de se dedicar ao próximo, né? Então, para que você tenha uma incorporação bacana, para que a sua entidade possa trabalhar completo ou, enfim, trabalhar corretamente, você precisa ter esse equilíbrio. E o que acontece naquele momento? Há uma alteração da respiração, tem o som, como eu mencionei, que dá para a gente meditar com mantras, então, tem o som dos atabaques, os pontos cantados que já direcionam a sua mente para a entidade que está sendo cultuada naquela gira, naquela linha de trabalho, e dali você vai vivenciando um novo estado, né, um novo padrão vibracional em que aí sim você acaba finalizando ali o processo e acaba ocorrendo a incorporação, a psicofonia, né? Então, assim, houve o quê? A concentração, aí você alterou a sua respiração, você trabalhou os sons, foi trabalhando os seus sentidos, concentrou em si e na entidade a ser trabalhada e promoveu ali uma incorporação. Fora
os outros dons, fora outras coisas que você precisa dessa concentração, né? Então, a meditação, como até etimologicamente falando, né, a definição da palavra, ela vem do latim meditare, tá? Que significa voltar-se para o centro, no sentido de desligar-se do mundo exterior e voltar a atenção para dentro de si. E o que acontece com isso? Se não na incorporação, um momento em que você se desliga do mundo exterior, se concentra em si e no seu mentor espiritual. Não é mesmo, Rose? Sim, exato. E isso é até por falta de conhecimento que não é explicado. E se nós começamos a fazer, e claro, começamos um trabalho até nas nossas casas de vamos meditar, trazendo ali, esse médium já tem essa, vamos dizer, prática de meditar, ali o processo de se concentrar para ir ajudar essa entidade na sua aproximação, fazer a acoplagem para que ele possa usar esse médium conforme ferramenta mesmo, e uma ferramenta do qual ele possa se dispor de todos os sentidos, é claro que fica muito, muito mais fácil para a entidade, né? E fora também para o desenvolvimento do médium. No meu ponto de vista, não é que nós até conversamos da outra vez quando eu trouxe a minha dirigente espiritual, não é? Quando nós estudamos, fica muito mais fácil ali ter o desenvolvimento mediúnico. Por quê? Porque o médium, ele sabe o que vai acontecer com ele. E se você agora pode ajudar ainda mais com uma técnica, que é a técnica do meditar, para se concentrar, para que, unindo, vamos dizer ali, esse campo com da sua entidade para que haja acoplagem, ficando mais fácil isso, quem ganha, na verdade, é o médium, a entidade vai fazer o seu trabalho. A espiritualidade ganha muito, né? E muito, a espiritualidade ganha e muito, porque esse médium, ele fica com o médium com uma mente limpa, sem estar se preocupando com as coisas que estão acontecendo em volta, e principalmente no baixo padrão vibratório, né? Com certeza. Você vai, com a meditação ajuda você a estar mantendo sempre um padrão vibratório equilibrado, né? Ou seja, os ataques provenientes, como você mesma costuma dizer, Rose, nas suas evocações, né, do negativismo existente, você acaba se tornando cada vez mais forte. Por quê? Tudo está a partir da sua mente. As coisas acontecem à sua volta a partir da sua mente. Então, você praticando a meditação, conhecendo melhor a si mesmo, buscando as suas verdades, que esse Deus que todo mundo busca, esse eu divino, ele está dentro de você. Essa verdade, ela está dentro de você. Então, você tendo essa consciência, adquirindo essa consciência, cada vez você vai absorvendo mais luz e você vai se tornando cada vez mais luz. E com luz, eu não conheço ninguém que possa. Certo? Exato. Isso é muito bacana. E isso é exatamente o ponto que nós vamos começar a tratar agora, que é um novo padrão de frequência. Por isso que o tema do programa é meditação para a mudança do padrão de frequência, né? Que eu sempre falo para vocês, mantenha a frequência, não é? Você passou o padrão vibratório, com isso aquilo que você queria atrair e ser aquela antena receptadora daquilo que você gostaria de atrair, não acontece. Então, agora, vamos lá, vamos trazer a meditação, mas até antes da gente falar de manter esse padrão vibratório, o que eu muito gostei, aqui que o Daniel vai explanar aqui para vocês, é exatamente o quê? Pelo que a mudança, nós estamos sofrendo uma mudança no padrão da frequência, não é isso? Exato. Pode mencionar? Pode. O que acontece, né? Muita gente ficou aí com um certo receio, ou até mesmo um medo, né? Muita gente mudou de região, mudou de casa, criaram abrigos subterrâneos, armazenando comida, acreditando aí num suposto fim do mundo, né? Então foi uma loucura total. E já no meio do ano de 2012, mais ou menos essa mesma época, eu comecei até a receber algumas mensagens, assim como outros médiuns conhecidos, que são do meu círculo de amizade, enfim, do meu convívio, também tomaram conhecimento através de seus mestres, seus mentores e guias espirituais, sobre a necessidade da gente orientar a população, as pessoas, né? Quanto mais pessoas a gente pudesse alcançar, melhor, sobre essas alterações, que não haveria
um fim do mundo, é simplesmente um final de ciclo, que já tinha sido previsto pelo povo maia, né, através do calendário e tal, e que foi até os próprios maias que eu acabei mencionando no início agora, né, da explanação, né, falando sobre a meditação, que eu mencionei que um dos povos originários aí que trabalhava já com a meditação era o povo maia. Então, eles já reconheciam essas alterações que iriam acontecer agora, a partir do dia 12 de 2012, né, 12 de 2012. Isso ficou muito assim latente na cabeça das pessoas, as pessoas preocupadas, acreditando num suposto fim do mundo. Na realidade era um final de ciclo. E o que acontece com isso? Hoje, né, a partir de 2013, a partir daquela data ali já começou até a sofrermos aí as alterações, a sofrer as consequências, né, do novo padrão energético, da nova frequência. O que seria essa nova frequência? Que nem nós estamos sendo regidos pelo raio violeta, tá? Seria o 7º raio, que seria do Chohan, né? No caso aí o mestre do 7º raio seria o mestre Saint Germain, ao qual eu trabalho, né? Tenho o prazer de trabalhar com o raio violeta. Então, como é que funciona, né? Esse raio violeta, ele traz as transformações, né? Ele trabalha com a transformação, a liberdade, é o raio que favorece aí as afirmações do eu sou, né? Então, por que esse eu sou? Olha o que está acontecendo com a humanidade hoje. Devido a essas alterações, tá? Houve alteração na rotação da Terra, houveram alterações climáticas, onde chovia não chove mais, onde tinha terremoto não está tendo terremoto mais, e onde não tinha passou a ter. Hoje nós temos aí até ciclones no Brasil, né? Sim, ciclones do Brasil, isso mesmo. Exato. Então teve até um índice de terremoto tempos atrás aí que chegou bem fraquinho em São Paulo, tal, mas algumas pessoas na região da Paulista conseguiram sentir ali ou não sei. Mas essas alterações já vêm sendo sentidas pela população mundial há algum tempo. Então o que acontece? Essas alterações vêm trazendo um certo transtorno, vêm trazendo várias alterações orgânicas nos seres humanos. Então, o que vem acontecendo com esse ser humano que entra em contato com essa nova energia, com essa nova vibração? Naturalmente a gente chega em dado momento, notamos que a população está mais estressada, as pessoas estão cada vez mais sem paciência, ninguém sabe explicar o que acontece uns com os outros, né? Simplesmente colocam aí as suas emoções às frentes de tudo, né? E uns acabam atropelando uns aos outros, não é mesmo, Rosa? Que a gente até consegue encontrar várias pessoas aí com certos desequilíbrios, onde a gente acaba trabalhando aí com passe, com reiki, não é mesmo, Rosa? Isso acontece aqui na casa de Carmen com muita frequência, né? Com muita frequência, que as pessoas virem até aqui contando isso para vocês, de fato passando por momentos muito difíceis, mas já virem com um desequilíbrio emocional bastante acentuado, e isso tem essa interferência direta também de todas essas mudanças que estão ocorrendo aí no planeta. Todo mundo acha que é só emocional, todo mundo acha que não, é só do meu momento que eu estou passando, e não é. Sim. As coisas estão aí tendo toda uma, vamos dizer assim, não vou passando despercebido porque muitas vezes não estamos dando a devida atenção. Sim. Mas uma coisa é fato, as pessoas estão adoecendo com muito mais frequência e muito mais jovens. Com certeza. E uma coisa que é até legal de comentar, que até explica um pouco melhor aí, nós estamos até então nós vivíamos, né, na terceira dimensão, que era onde se localizava o planeta Terra. E o que acontece? Nós estamos transitando agora da terceira dimensão para a quinta dimensão. E esse processo, né, esse processo de transição da terceira dimensão para a quinta é chamado de quarta dimensão. E o que acontece? Por que as pessoas se perguntam hoje? É muito fácil você encontrar pessoas se perguntando o que eu estou fazendo aqui, por que eu vim, eu não tenho mais vontade de fazer isso ou aquilo, eu não sei porque eu não tenho vontade de acordar, eu não sei porque eu durmo mas não descanso, eu não sei porque o meu coração palpita desse jeito, eu vou no médico, enfim, meus filhos estão muito agitados e ninguém consegue entender o que vem acontecendo, né? Então, assim, essa alteração do padrão energético do planeta, essa transição de uma dimensão para outra,
faz com que o ser humano sofra todas essas alterações. E o seu corpo, ele vai responder a isso, como a Terra está respondendo a toda essa alteração. Então, como eu mencionei, onde tinham ciclones, não está tendo mais, e está tendo em outros lugares, foram tsunamis, enfim, a Terra também está gritando por essa mudança e está sofrendo com isso. E a população não é diferente, que é por isso que eu estou mencionando, vou mencionar agora, referente ao novo padrão de frequência, o que acontece, algumas coisas que vem acontecendo com o ser humano, e o ser humano se pergunta por quê, e muitas vezes procura médico, o médico não sabe explicar, fala que ele não tem nada, não tem nenhum problema de saúde, e na realidade é simplesmente uma alteração no padrão de frequência, tá? Que é o mesmo padrão que o médium, como eu tinha mencionado sobre a incorporação, relacionei a meditação com a mediunidade, o médium em desenvolvimento, ele vai alterando padrões de frequência. Ou ele sobe padrões de acordo com o seu nível de consciência, ou ele baixa padrões, vai depender por onde esse médium trabalha, mas enfim, é a escolha de cada um, mas são padrões de frequências que vão sendo alterados. É a mesma coisa sobre a nova frequência que está sendo emanada para a Terra, né, nessa fase de transição, que nós estamos sofrendo as consequências e, consequentemente, alterando os nossos padrões de frequência. E aí, desencadeando aí uma série de consequências no nosso padrão emocional. Não só no padrão emocional, como no físico, né? Exato. Muitas vezes, né, eu estava lendo algumas dos padrões, algumas das coisas que essa alteração traz, não é? Dores no alto da cabeça, ondas de emoção, que as pessoas hoje associam com muita facilidade com a depressão, e muitas vezes não é aí uma depressão, é simplesmente você, de fato, sofrendo essa alteração, mas se você for ao médico e for reclamar, o que ele vai dizer? Você está com depressão. Exato. E dependendo do médico, vai te encher de remédio, e fica aquela situação, vai cada vez piorando mais, né? Então, pode falar, Rosa. Não, você está certíssimo, vai cada vez piorando mais, só piorando. Ah. Então, quando a gente tem um direcionamento, quando nós temos um direcionamento, por exemplo, que nem o mencionado aqui, através da meditação, que para mim é o mais objetivo, é o mais claro, e é o que, na minha opinião, é o que permite o ser humano ter o mérito pelo encontro com as suas próprias verdades, tá? Então, para que você conquiste as coisas, você precisa ter mérito. Então, com a meditação, você consegue fazer essa interiorização e tá canalizando essas verdades para a sua vida. E respondendo cada vez mais essas questões aí que aparecem, dessas questões do dia a dia, enfim. Por exemplo, as mudanças no padrão de sono, né? Que muitas pessoas têm reclamado, enfim, como eu mencionei, uns dormem, acordam e sentem que não descansaram, outros acordam de madrugada, enfim. Como tem acontecido isso? Olha só. Perturbações durante o sono, pés quentes, acordar 2 ou 3 vezes durante a noite, sentir-se cansado e com sono depois de acordar, adormecer e acordar durante o dia. Aí tem aqueles que ainda têm o padrão de 3 sonos, tá? Que acontece frequentemente em muitas pessoas, a muitas pessoas e caracteriza-se por dormir cerca de 2 a 3 horas, acordar, aí volta a dormir mais 2, 3 horas, acorda de novo, dorme mais 3 horas e acorda novamente, tá? Outras pessoas viram alterar-se as suas necessidades de sono, passando a dormir menos, que esse foi o meu caso até, né? Eu percebi que eu estava tendo necessidade de menos horas de sono e estava ficando descansado. Ou não tão descansado, mas passava o dia mais disposto do que o de costume, né? Dormindo tão poucas horas. Então, ultimamente, algumas pessoas sentem enormes ondas energéticas percorrendo o seu corpo a partir do coronário, como a Rosa acabou de mencionar, que é o centro energético, né? No caso aí o chakra, né? Ou o chakra, no alto da cabeça, né? Que fica ali na região do Ori, como os umbandistas e os candomblecistas conhecem. Nossa chamada amadoria, exatamente. Exato. Olha como tudo se interliga, né? Tudo se interliga, né? Isso é muito bacana, mas se nós como educadores, né, se você fala, tem esse tipo de sono, não é um sono repousante, você não vai para o sono REM. Você não vai para o sono profundo, aquele sono que descansa, aquele sono que você fala, nossa, estou realmente refeito, né? Exato. Então, isso é muito ruim, porque você vai ficando se sentindo cada vez mais cansado. E aí, com o benefício da meditação, consegue se equilibrar isso?
Sim, olha, com 20 minutos, tá? Isso é provado cientificamente, inclusive, por diversos estudos, tanto indianos quanto egípcios, quanto até mesmo estudos americanos, brasileiros, nacionais, enfim, que é possível com apenas 20 minutos, tá? De respiração, você sentado apenas, tá? Isso aí eu vou ensinar no final para vocês, que é uma prática bem simples, que a gente vai estar aqui trazendo para vocês no nosso grupo Religare aqui da escola Carmen Romani, né? Escola de Baralho Cigano Carmen Romani, que é como que seria isso, né? Com 20 minutos, você sentado confortavelmente, com apenas 20 minutos inspirando profundamente e expirando, né? Soltando aí o ar devagar, pausadamente, tranquilamente, com os olhos fechados, olhando somente para si e de preferência num ambiente que você consiga manter o silêncio, você consegue com esses 20 minutos, simplesmente respirando, você consegue aí o equivalente a 3 horas de sono, tá? De sono, inclusive de bem dormidos, tá? Sono bem dormidos, ok. Bem descansados, sem nenhuma interrupção. 3 horas diretas de sono, tá? Então, qual é a alteração no padrão de sono? Como que a gente pode corrigir isso? Pode corrigir através da meditação? Com certeza. Tem alguns conselhos aqui, tá? Então, assim, você precisa se habituar, tá? Isso é passageiro, é temporário, mas requer aí uma certa paciência. Então, habitue-se. Isso vai acontecer. Principalmente para quem é médium, vai sofrendo essas alterações energéticas e essas coisas vão acontecendo no seu físico, no seu mental, no seu emocional, enfim, no seu corpo espiritual, e você vai reagindo a essas energias, conforme vai alterando as frequências. Então, você tem que se pacificar com essas energias, tá? E não se preocupar se não dormir o suficiente, tá? Preocupação que, por vezes, pode causar mais insônia, tá? Então, será capaz de suportar bem o dia, tá? Se pensar que tem a quantidade certa que necessita, tá? Independente de se acordar no meio da noite, pense que você dormiu o necessário. Também pode pedir ao seu eu superior, que era aquele eu que eu falei para vocês, que na meditação a gente encontra, né? A gente bate de frente com ele e ele responde aí, traz as nossas respostas. De vez em quando lhe dê um intervalo para poder ter um sono reparador, tal. Então você conversa com o seu eu divino, pede assim, ó, fala, olha, dá um tempinho, entendeu? Mas como que você faz? Você faz esse bate-papo? Você pode utilizar a meditação. Então, tem técnica. Você pode utilizar as técnicas meditativas para fazer esse bate-papo, esse contato com o seu eu superior e dizer para ele, olha, eu preciso dormir um pouquinho mais, entendeu? E com isso, claro, equilibrar o sono. Eu sou essa que eu falo. Exatamente. Eu falo, não é por nada não, eu preciso dormir. Não é por nada não, mas eu preciso dormir hoje, eu preciso dormir. Por quê? Porque exatamente para ter o controle do próximo tópico, que é as repentinas ondas de emoção. Exatamente. Por quê, né? As repentinas ondas de emoção eu acho que atrapalham muito mais do que o sono descontrolado. Sim, porque essas ondas de emoção, elas alteram em muito o padrão vibratório do ser humano, né? Você sai de um estado alfa para o estado beta, assim, de uma forma louca, né? Então, de repente, você está matando e mordendo um sem nem olhar. O que acontece? Vamos lá. O que vem acontecendo? O que são essas repentinas ondas de emoção? Pode falar, Rose? Pode. Então, vamos lá. Pode. Seria o quê? Vamos lá. Choro convulsivo, desculpa. Inesperadamente, você se sente zangado, bravo, né? Irritado, deprimido, triste ou muito infeliz, a mínima provocação, qualquer coisa, o simples olhar de alguém, você já tem qualquer uma dessas alterações, né? E por quê? Você está com as emoções à solta. Muitas vezes, a pressão ou as emoções congestionadas, né? Aquelas coisas que a gente guarda dentro de si, que não desabafa, aqueles sapos que a gente engole durante o dia a dia e não passa pro outro, não diz o que a gente realmente pensa. Não necessariamente você tem que sair xingando todo mundo, mas também a gente não deve guardar tudo, ou saber pelo menos canalizar aquilo que a gente recebe de ruim. Sentidas no chakra do coração. O que acontece com essas emoções? Né? Você começa a sentir dores no centro do peito, por causa dessas emoções inesperadas, tal, e você não sabe de onde vem. E se você for ao médico, o médico vai dizer para você que você está com um quadro
de depressão, de estresse. Não é mesmo, Rose? Vai mandar você fazer exame, eletrocardiograma. Vai falar que você tá ficando louco. Louco, exatamente. Te dá um monte de remédio. Exatamente. O remédio, é claro que ele, nesse momento, no meu modo de ver, ele é paliativo. Extremamente paliativo. E esse ser paliativo não resolve. Simplesmente é como se coloquei ali um paninho em cima, passei e tirei o pó. Mas o que precisa ser resolvido não é de fato resolvido. Mas olha, o conselho que ele traz sobre essas repentinas ondas de emoção, eu gostei demais. Gostei mesmo, porque ele coloca assim, pode ir. Vamos lá. O que eu diria para vocês? Aceite os sentimentos de vocês. Simplesmente aceite o dia a dia como ele é. Aceite. Você quer melhorar? Primeiro você aceita. Respira e aceita aquilo. O que eu tenho para aprender com isso? Exato. Opa, pode falar, Rosa. Exato. O que eu tenho que aprender com isso? Isso. Aprendeu, você muda um padrão de pensamento, automaticamente altera uma frequência, né? E você vai viver daí para frente, sobre um novo padrão, né? Sobre uma nova frequência. Tá? Então, simplesmente aceita, abençoa, né? Esses sentimentos e deixa eles embora. Abençoa, agradece a Deus ali por aquilo que está acontecendo com você, que está te trazendo tanto aprendizado, e deixa aí. Deixa que ele vá embora para que você mesmo se livre daquela carga, daquela descarga excessiva, né? Emocional. Então, sinta, né? Esse conteúdo emocional da energia do chakra no coração. Ame esses sentimentos e deixe que ele vá, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma amiga que, né? Pegar um trânsito de manhã ninguém merece pegar o trânsito de manhã. Quando ela recebe umas fechadas assim, antes ela brigava, seu filho disso, seu filho daquilo, tal, tudo mais. Hoje não. Quando acontece isso, e foi claro uma mudança que ela passou a ter e todo mundo se surpreendeu. Então ela passava ali aquele momento, às vezes difícil, aquele estresse, ela passava para a pessoa e falava, Deus te abençoe. Exato. Deus te abençoe. Começa a abençoar que as coisas vão melhorando. Deus te abençoe. E esse Deus te abençoe, né? O que acontece? O que surge ali naquele momento, por um caminho de aprendizado dela, tão estreito assim, tão simples, ela colocando de uma forma tão simples e harmônica para todo mundo, virou, vamos dizer assim, o refrão. Um refrão que a gente, quando vai acontecer todas as coisas, né, a gente já vai repetindo ali para as pessoas. Então, às vezes, quando as pessoas são até grossas ou agem mal, ou quando falam que as coisas não estão indo muito bem, o que você responde para elas? Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Por quê? Porque senão você não vai, né, vai estar ali, né, ficando cada vez mais como? Amargo, mais triste, mais ali, como que eu tomo controle de toda essa situação para parar de ser, muitas vezes, até agredido, não é? Sim. E, né, não deixa de ser uma agressão, né? Muitas vezes, a grande maioria, se deparando aí com situações que entra ano e sai ano, essas situações voltam a acontecer, seja no campo dos seus relacionamentos, arrumando o mesmo perfil de namorados, de maridos, de amantes, sei lá do que for, o mesmo tipo de trabalho ao qual você disse uma vez que não queria, mas ele volta a aparecer. Por que essas coisas voltam a acontecer, né? Por que você tem essas alterações emocionais? Realmente você está se limpando de um passado. E como é dito isso? Segundo o texto que eu preparei para vocês aqui, o que eu posso dizer para vocês quanto a isso, né? Essas alterações de frequência, elas trazem também a clarificação, tá, do karma. O que seria isso, né? Karma são aqueles resgates, né, que você traz toda vez que você, a cada reencarne, né, que você vem para reparar tais erros ou supostas dívidas que você tenha deixado para com o meio, para com si mesmo, para com as pessoas, enfim. Então, assim, são velhos conteúdos que parecem estar ressurgindo. Eles aparecem do nada na sua vida e você diz, mas está acontecendo isso de novo? E muitas pessoas estão envolvidas, né, nesses episódios, né? Casos de encerramento de processo, ou talvez... Então, assim, o que você pode aprender com isso? É isso que você deve se perguntar. O que eu posso aprender com isso? E o que a meditação, ela vai colaborar com esse tipo de ação, com esse tipo de atitude? Por exemplo, a partir do momento que você se perguntar
o que eu tenho para aprender com isso? Naturalmente você já para a ação daquele padrão energético. Se você iniciar a prática da meditação, você consegue interiorizar as verdades sobre essas perguntas que você tem. Então, assim, você faz muitas respostas, ou muitas perguntas. Por que essas coisas acontecem na minha vida? Através da meditação, do silêncio, olhando somente para si, você vai entender. De repente, você não aprendeu o que deveria ter aprendido sobre tal situação, e ela volta a acontecer para que você tenha o devido aprendizado e ela não apareça mais na sua vida. A partir do momento que você se torna consciente, que é o que a meditação proporciona, alteração de estados de consciência, então, quanto mais consciência, mais elevação e mais luz, automaticamente aquilo não acontece mais. Entendeu? Então, desde que você mantenha padrões de frequência cada vez mais altos, cada vez elevando mais, cada vez olhando melhor para si, amando cada vez mais a si mesmo. Exato. Então, o conselho é, de fato, você parar, fazer essas perguntas, mas que as respostas vocês não vão encontrar em livros, não vão encontrar lá com seu dirigente espiritual. Ele vai ter, sim, muitas vezes um caminho, mas se você faz ali começa a meditar, você começa sim a ter um caminho. Você começa a ver de fato aí essa mudança de estágio. Então é muito bacana mesmo essa história do meditar. Exato. O meditar é de fato, o nome do grupo ele chama-se Religare e não é assim, quando foi colocado, é exatamente o religar o seu interior com esse eu superior que está lá esperando esse próximo passo que você dê. Então vamos lá, uma coisa que é muito importante que é a preocupação do mundo. Não é a preocupação só da mulher ou a preocupação só do homem, é a preocupação do mundo, né? E que essa alteração veio trazendo, não é a alteração de padrão veio trazendo, e que todo mundo pergunta o que está acontecendo. A alteração no seu peso corporal. É isso aí. As pessoas hoje estão muito mais vaidosas, né? Muito mais preocupadas aí com a estética, com a parte exterior, né? Do físico. E que também proporciona muito para certos padrões emocionais que alteram aí todo um padrão energético. Então vamos lá. O que eu posso dizer aí para vocês sobre a alteração no peso corporal? O excesso de peso adquirido pela população, tá, é em geral extraordinário, tá? Outros setores da população podem, pelo contrário, estar perdendo peso, tá? Então não é um caso assim, toda a população está engordando. Não. Tem algumas pessoas que estão perdendo peso com essa alteração, né, com esse novo padrão de frequência. Geralmente ganhamos peso porque muitos medos reprimidos estão voltando para serem tratados. Essa é a área que a Rose gosta muito. Exato. Reagimos construindo defesas, tentando ancorar-nos ou obter massa corporal de forma a não permitir que a frequência do corpo aumente. Ou seja, você está entrando num novo padrão de frequência. Certo? Uhum. Entrando nesse novo padrão de frequência, essa é uma energia nova. Automaticamente isso gera medo e traz outros medos, sei lá, sabe o que, sei lá, Deus sabe o que aconteceu na sua vida anteriormente, seja nessa ou numa outra encarnação, que seja. Bendita primeira infância. Exato, a bendita primeira infância, né, da astrologia cigana ali, que eu tô, graças a Deus aqui estou estudando, eu acho que eu estou indo bem, vamos lá. Enfim. Então, é esse contato, esse encontro com essa verdade que nós estamos mencionando, que a meditação traz, né? Automaticamente é assim, ou você relaxa, abençoa isso e relaxa e deixa aí, né? Resolve isso dentro de você, ou realmente isso vai continuar te transtornando. Por quê? Por que você vai engordar? Porque esse padrão emocional, esses medos, vão fazer com que seu corpo crie massa, né? Crie mais massa, porque ele entende que assim ele vai estar te protegendo. Aliás, você entende que você vai estar se protegendo dessa forma, e inconscientemente o seu organismo responde à sua vontade. Eu preciso proteger este corpo. E ele vai
gerar gordura, ele vai gerar uma alteração de... O problema é a visão distorcida, né? Exato. Porque eu vou proteger esse corpo, não, quero proteger o meu emocional. Porque a frase que nós ouvimos é, eu não quero sofrer. Exato. Esta é a frase que vem para as nossas mesas, não é? As nossas vezes. Então, eu quero saber sobre esse relacionamento. Por quê? Porque eu não quero sofrer. Essa é sempre ali a resposta. Ninguém quer sofrer. Pode ter certeza disso. Mas todo mundo tem um caminho de aprendizado, do qual você vai passar. Então não adianta virar e falar, eu não quero sofrer. A pergunta é o que eu tenho que aprender com isso e como lido com essa situação quando ela se faz presente na minha vida. Com certeza. Esse é o caminho, né? Porque senão vai ter alterações corporais, sim. Por quê? Porque o corpo, de fato, ele entende fora toda essa alteração que nós estamos falando aí. Então, mas para mim, nesse aspecto aqui do físico, se você não controla o seu emocional e não entende o que eu preciso aprender com isso, você vai sim ter sempre esses altos e baixos, e não adianta a dieta da moda que dê jeito. Exato, nem a da lua, nem a do sol. Nem a da lua, nem a do sol, Beverly Hills, o que quiser. Exato. E o que... Desculpa, pode falar. Não, tá certo, pode continuar. Então, assim, essa alteração, né, desse padrão de frequência vem dizendo, conforme eu vou discorrendo o texto aqui, mostrando para vocês como as coisas estão funcionando. Alguns detalhes aí de algumas pessoas, né, que estão sofrendo aí. O que ela vem trazendo para vocês? Que é exatamente quando eu mencionei lá atrás sobre o raio violeta, essa era do eu sou, né, a era de aquário, a era do eu sou, que é exatamente esse reencontro. Quem você é? É isso que você tem que se perguntar. Quem eu sou? Será que eu sou exatamente? Essa frase, ela está no livro do padre Fábio Melo, inclusive, né, que ele é um baita psicólogo também, e gostei muito. Então, assim, queria saber assim, se você perguntar para você hoje, baseado no eu sou, na afirmação do eu sou, do raio violeta, do mestre Saint-Germain, enfim, se você perguntar para si mesmo, quem você é realmente aquilo que você sempre quis ser, ou você é aquilo que os outros, ou sei lá mais o que, quis que vocês fossem, né? Quiseram que vocês fossem. Enfim, vocês são exatamente aquilo que vocês quiseram ser? Então, por que essas coisas acontecem com vocês? Por que esses pensamentos, essa falta de descanso, essa alteração no peso, esses formigamentos no chakra coronário, enfim. Por que essas coisas estão acontecendo? Qual o padrão energético meu que está sendo alterado? E por que eu estou entrando em contato com essas energias? O que é realmente que eu devo entender para que eu deva mudar? O que é que eu deva mudar? O que é que eu devo entender para mudar? Entendeu? Então, a meditação, ela vai fazer o que com você? Ela vai exatamente te trazer essa consciência, ela vai te trazer exatamente essa resposta, simplesmente respirando. Por que quando alguém te xinga ou faz alguma maldade com você, você quer revidar e em vez de você, como eu tinha mencionado antes, referente ao trânsito, né, da amiga da Rose, por que as pessoas falam para você, respire e conta até 10? Isso é um exercício de respiração, que é exatamente isso que a gente trabalha durante a meditação. São exercícios de respiração, postura, visualizações, sensações e diversas outras coisas que nós trazemos aqui com o Grupo Religare para que você entre em contato, né, e interpretando corretamente, que você possa interpretar corretamente essas energias, né, esse novo padrão, essa alteração da frequência, para que você possa interpretar essa alteração corretamente e trazer a verdade para dentro de si. E aí, daí para frente, não vivenciar mais esses problemas, entendeu? Exato, até porque não é o Deus te abençoe, você sai naturalmente, né? Deus te abençoe, Deus te abençoe. E isso, de fato, sai assim de uma forma muito, muito harmônica. Professor, eu vou só pedir 2 minutinhos, que eu tenho, assim, algumas perguntas para responder, que me pediram com baralho. Então, eu vou abrir, porque você vai falar de um exercício antes de terminar o programa, e já são, né? Nem vimos o programa passar. Foi, de fato, delicioso. E, assim, eu tenho aqui algumas, dá pelo menos um oi para aqueles que pediram e mandaram as suas perguntas. Não vai dar para responder todas, mas o Célias, ele me perguntou assim, olha, Rose, no início do ano você me tirou as cartas e disse que eu iria me casar.
E isso ainda não aconteceu. O que houve para não acontecer? Então, olha, para mim, né, até pegando o tema do programa de hoje, eu sempre vou colocar, primeiro falando dentro das cartas, tá? Meu querido, minha pergunta é, você seguiu todos os conselhos que as cartas deram para que você chegasse, se casasse até dentro desse período que foi maio? Essa é a primeira pergunta. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos algo, perdemos aquilo que queremos de vista, né? Perdemos a meta daquilo e aí é claro que a coisa não acontece. Há um retardar das coisas na nossa vida. Então eu quero que você faça essa revisão. Tá certo, Célio? Porque se você não perdeu esse ponto de vista, que muitas vezes pode ter sim se perdido aí no caminho, será que você seguiu todos os conselhos mesmo que eu dei no começo do ano para que isso acontecesse? Se não, você atrapalhou o caminho, pode ter certeza disso, e aí há somente o atrasar das coisas, tá? Então vamos só pensar um pouquinho melhor, corrige que tudo volta a dar certo, tá? Bom. A Karina disse para mim o seguinte: boa noite, poderia tirar as cartas para mim sobre o amor? Ela está com um problema que as pessoas que ela gosta trabalham junto com ela e estão 40 dias sem nem falar com ela ali nesse momento de trabalho. Então é muito difícil, né? Porque trabalhar junto com a pessoa, ao mesmo tempo, é uma faca de dois gumes, né? Lado a lado. Ao mesmo tempo que é bom, que vemos a cada momento e estamos juntos, do outro lado é um horror, porque se acontece de ter uma briga, uma discussão, acaba aí trazendo todos esses problemas que eles são desnecessários e geram um sofrimento muito grande, né? Então, olha, meu bem, o conselho das cartas aqui, para você, tá? Deixa eu ver até se vai ter aí uma mudança, né, dele para com você, né, porque a situação está de fato desgastada, gerando aí uns problemas. Olha, aqui está me falando que não é tão difícil de resolver a situação entre vocês, tem que ser com bastante jeito. Eu acredito que o certo seria sentar e conversar, para que as coisas venham ali a se resolver, tá? E claro, vocês trabalhando juntos, possam não passar esse momento. Porque se é difícil para você, Karina, é difícil para ele também. Pode ter certeza disso. O que as cartas te aconselham é, vamos sentar, vamos conversar e resolver, porque o problema está onde? Na bendita da comunicação. Pode ter certeza disso, tá? Bom, eu vou responder a da Sofia Clara. A Sofia Clara disse o seguinte, assim como muitas pessoas, ela tem uma religião, a família tem outra, e com isso, claro, ela sofre alguns tipos de pressão sobre isso. E ela me disse que a cigana dela encontrou um meio de trabalhar alternativo para que não gerasse problemas dentro da casa dela, com a família dela. E ela me pediu, Pro de coração, com a sua experiência, o que você acha? Meu bem, pode fazer como a sua cigana aí está te orientando. O que ela não quer? Ela quer que toda a família continue de forma harmoniosa. Ela vai trabalhar de uma forma aí alternativa e eficaz? Claro que vai. Vai dar tudo certo? Pode ter certeza que sim. Então, meu bem, faça aí as coisas como ela te mandou. Não vai trazer nenhum tipo de consequência, nada disso. Você que está sendo aí inflexível, não precisa ser inflexível, ela trouxe um caminho alternativo, lembra que os ciganos, a família vem sim em primeiro plano, e é por isso que ela está aí, trazendo um meio alternativo para manter o quê? A harmonia dentro da sua família, dentro da sua casa, e você aí com todo esse medo. Entendo o seu medo, mas não precisa ter não, tá bom? Bom, a Jussara diz o que para mim? Vamos ver. Bom, a Jussara, ela tá passando aí, ela me disse que está numa fase muito turbulenta da vida dela, mas uma coisa, né, tá acontecendo, que ela é casada, e claro que ela tem filhos, e esse casamento está aí se arrastando, e claro que está trazendo problemas, né, e ela me pergunta se a separação vai ser concluída. Jussara, nós estamos num ano de casamentos e divórcios. Bendito ano 6 que vocês conhecem, que nós já falamos sobre a numerologia no programa passado. Então, meu bem, leva a chance sim disso acontecer? Leva sim. Muita, muita, muita.
Por quê? Porque isso já está como, meu bem? Já está aí, né, completamente saturado, desgastado. E precisa de uma solução. E essa solução, muitas vezes, ela vem de uma forma muito dolorida. Eu entendo que tem aí toda uma situação, mas que pode acontecer, sim, meu bem. Até por causa do ano, e essa vibração vai até março de 2014, então tem aí todos esses cuidados que é preciso ter sim, tá bom? Bom, professor Daniel, por favor, agora é hora de você, né, ir e explicar o exercício que você trouxe aí de meditação, nossos 5 minutinhos finais do programa da Carmen. Então, manda aí qual é o exercício que você vai ensinar para todos, para que haja aí todo um equilíbrio. Olha, falar para vocês, ele tinha escrito 51 tópicos. É verdade. Nós não passamos do 5º. Mas para vocês verem como tem assunto a meditação. Meu conselho, liguem para a escola, quem está aqui em São Paulo, o grupo de meditação é às segundas-feiras, das 20 às 21 horas. Pode vir, faz uma aula gratuitamente, vejam como vocês se sintam, se adaptem à técnica, né, professor? Exatamente, tem que se adaptar à técnica. Exatamente. Tirar dúvidas. Exatamente. A partir dali, você faz a escolha. Então, nosso convite está estendido. Aquele que queira vir, né, conhecer a técnica para meditar. Exato. Bom, antes de mais nada, a meditação ela é uma ferramenta, né, para um processo de desenvolvimento. Mais uma de tantas outras que nós aí temos como trabalhar, né, independente de religião, como já tinha sido mencionado. Né? Então, assim, é mais uma ferramenta e uma ferramenta muito potente para que vocês aí consigam o desenvolvimento ideal para a vida de vocês, levar aí coisas melhores, né, para a vida de vocês. Então, como eu tinha mencionado, sobre o exercício. Gente, é um exercício muito simples, não tem segredo nenhum, tá? Se vocês tiverem como tiver um espaço na casa de vocês, ou sei lá onde vocês estiverem, até mesmo no trabalho, se vocês tiverem como se retirarem ali por 20 minutinhos, tá? O que eu vou pedir para vocês? Vocês vão precisar de uma cadeira, onde vocês possam recostar adequadamente, né? Deixando a coluna reta, tá? Apoiando bem o quadril no assento, encostando ali a base da coluna no encosto da cadeira, tá? Mantendo um ângulo de 90 graus com os joelhos, tá? Com os pés totalmente no chão. As palmas das mãos, tá? Elas podem estar o quê? Você pode cruzar os dedos abaixo aí do umbigo, tá? Vocês podem espalmar as mãos sobre as pernas, tá? Enfim, tem que ser a forma mais à vontade possível, tá? Aqui nós temos outras formas, inclusive umas formas até mais fáceis de vocês fazerem. Mas como o dia a dia de vocês, todo mundo utiliza aí uma cadeira, né? Então, fica mais fácil da gente estar aí auxiliando vocês já a partir do trabalho, tá? Para que vocês já venham aqui já com uma outra visão, com uma outra experiência na vida de vocês. Então, vocês vão sentar confortavelmente, tá? Com a coluna reta, vão fechar os olhos, tá? E fechando os olhos, vocês vão simplesmente começar a se desligar do que está à sua volta. Simplesmente respirando. Vocês vão inspirar totalmente e soltar o ar, tá? Eu aconselho soltar o ar até mesmo pelas narinas, tá? Se tiver algum problema, pode soltar o ar pela boca, não tem problema, mas soltem o ar devagar, aproveitando bem aquele ar que vocês inspiraram, tá? Para que ele possa estar trazendo aí a energia, né? A vitalidade necessária aí, essa energia que vocês precisam aí no organismo de vocês. Vocês vão perceber que pode causar até uma certa tontura, uma sensação de que assim, os pés parecem que vão sair do chão. Calma, tá? Calma. É simplesmente o quê? Vocês mudando o padrão através da respiração, tá? Então vocês vão inspirar e expirar devagar, tá? Soltando o ar devagar. Soltou o ar todo, inspira novamente, somente por 20 minutos. Deu os 20 minutos, vão abrindo os olhos devagar, sentindo o corpo na cadeira, sentindo as pernas, os pés, voltando a tomar consciência do ambiente onde vocês estão e dar sequência aí na tarefa de vocês, onde vocês estiverem.
Eu sei que no começo parece difícil, mas não é não. Meu conselho, tentem, façam. E se precisar de ajuda, vem pro grupo, porque em conjunto, claro que fica mais fácil. Né, professor? Claro que vai ficar mais fácil. Então, eu agradeço demais a sua participação. Tenho certeza que todo mundo que achou que ia ser um tema chato ficou brilhante, brilhante. Eu espero que tenha mesmo. Ficou brilhante, tenho certeza que todo mundo gostou bastante, assim como eu. Faremos novos programas falando sobre meditação e sobre o Grupo Religare aqui da Escola de Carmen. E claro, nós agradecemos a participação e a presença de todos. Hoje não deu para responder todas as perguntas. Vocês sabem por quê? Porque o tema, claro, foi bem envolvente. Fica para o próximo programa. Ótima semana para todo mundo. Um beijo grande. Até terça-feira. Que Santa Sara abençoe grandemente a vida de todos. Você ouviu, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Magia Cigana, com a terapeuta e consultora Rose de Souza. Oferecimento: O Misticário, a melhor opção em consultoria esotérica. Entre em contato e agende sua consulta. Acesse www.omisticario.com.br www.omisticario.com.br